Boa noite a todos, né? Graças a Deus. Graças a Deus, neste momento, vamos elevar nossos pensamentos ao Criador, aos mentores que nos acompanham e graças a Deus. Graças a Deus. Pai nosso que estais no céu e em toda parte, santificado seja teu santo nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos círculos espirituais. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, se nós perdoarmos aos nossos devedores. Não os deixeis cair em tentações, mas livra do mal, porque só em ti vive a luz eterna, a luz do reino e da glória e do poder, por todos os séculos sem fim. Graças a Deus. Graças a Deus, né, com muita alegria, né, receber cada um de vocês aqui nesse dia de hoje. Hoje nós temos a palestra com a Celeste Maria, né, sobre superação. E vamos também ter a primeira leitura do Evangelho. Graças a Deus por essas grandes oportunidades. Graças a Deus. Boa noite a todos. Página 179. Bem-aventurados os que têm fechado os olhos. Meus bons amigos, para que me chamastes? Terá sido para que eu imponha as mãos sobre a pobre sofredora que está aqui e a cure? Ah, que sofrimento, bom Deus! Ela perdeu a vista e as trevas a envolveram. Pobre filha, que ore e espere. Não sei fazer milagres. Eu, sem que Deus o queira. Todas as curas que tenho podido obter e que vos foram assinaladas, não as atribuais, senão àquele que é o Pai de todos nós. Nas vossas aflições, volvei sempre para o céu o olhar e dizei do fundo do coração: meu Pai, cura-me, mas faz que a minha alma enferma se cure antes que o meu corpo, que a minha carne seja castigada, se necessário, para que a minha alma se eleve ao teu seio, com a brancura que possuía quando a criastes. Após essa prece, meus amigos, que o bom Deus ouvirá sempre, dadas vos serão a força e a coragem, e, quiçá, também a cura que apenas timidamente pedistes, em recompensa da vossa abnegação. Contudo, uma vez que aqui me chamo, numa assembleia onde principalmente se trata de estudos, dir-vos-ei que os que são privados da vista deveriam considerar-se os bem-aventurados da expiação. Lembrai-vos de que o Cristo disse: convir que arrancasseis o vosso olho se fosse mau, e que mais valeria lançá-lo ao fogo do que deixar-se tornar-se causa da vossa condenação. Ah, quantos há no mundo que um dia nas trevas maldirão o terem visto a luz? Oh, sim! Como são felizes os que por expiação vêm a ser atingidos na vista. Os olhos não lhes serão causa de escândalo e de queda. Podem viver inteiramente da vida das almas. Podem ver mais do que vós que tendes límpida a visão. Quando Deus me permite descerrar as pálpebras a algum desses pobres sofredores e lhes restituir a luz, digo a mim mesmo: alma querida, por que não conheceis todas as delícias do Espírito que vive da contemplação e do amor? Não pedirias, então, que se concedesse ver imagens menos puras e menos suaves do que as que te é dado entrever na tua cegueira? Ó, bem-aventurado o cego que quer viver com Deus, mais de todo que vós que aqui estáis. Ele sente a felicidade e toca
a ver as almas e pode alçar-se com elas às esferas espirituais que nem mesmo os predestinados da terra logram divisar. Abertos os olhos, estão sempre prontos a causar a falência da alma. Fechados, estão prontos sempre, ao contrário, a fazê-la subir para Deus. Crede-me, bons e caros amigos, a cegueira dos olhos é muitas vezes a verdadeira luz do coração, a passo que a vista é, com frequência, o anjo tenebroso que conduz à morte. Agora, algumas palavras dirigidas a ti, minha pobre sofredora. Espera e tem ânimo. Se eu te dissesse, minha filha, teus olhos vão abrir-se, quão jubilosa te sentirás? Mas quem sabe se este júbilo não ocasionaria a tua perda? Confia no bom Deus que fez a ventura e permite a tristeza. Farei tudo o que me for concedido a teu favor, mas a teu turno, ora e ainda mais, pensa em tudo quanto acabo de te dizer. Antes que me vá, recebei todos vós que aqui vos achais, reunidos à minha bênção. Graças a Deus. Então aqui, né, esse texto, né, vem nos falar essas curas, né? Então, tudo depende de nós, né? Olhar para dentro de nós, as nossas buscas, né? Acreditar em nós. E aqui fala que, às vezes, nós esperamos que o outro faça por nós, ou que a gente faz, mas é o Cristo quem faz. Então, devemos acreditar nele, estar sempre com os pensamentos elevados, né? E superar cada dia, né, todos os obstáculos que venham até nós. E hoje, como a palestra vem falar de superação, né, de vida, então isso aqui vem falar dessa força que nós devemos ter dentro de nós, né, que é o Cristo, e que a gente possa superar, né, cada obstáculo. Graças a Deus. Falei hoje, o tema é superação de vida. E nós vamos tentar, né, falar um pouco e explicar, né, sobre o que é essa superação. Como que o Espiritismo ele nos ensina como superar, né, que é superar. Segundo o Espiritismo, a superação de vida é entendida como um processo contínuo de aprendizado e evolução moral, onde as dificuldades são encaradas como oportunidades para o crescimento espiritual. Isso é alcançado por meio da reforma íntima, autoconhecimento e transformação dos defeitos em virtudes, a prática da caridade e do amor ao próximo, e pela fé raciocinada, que é uma fé ativa e confiante nas leis divinas. Então, como aqui já fala, né, o Espiritismo nos explica para a gente que essa superação, primeiro nós devemos nos conhecer, saber o que nós queremos, quem nós somos, né? E tudo que vem até nós é para aprendizado. Então, se tem um obstáculo, cabe a nós contornar esse obstáculo, né? Não é saltar ele, não, é a gente passar por ele e sair de cabeça erguida, a gente aprender com esses obstáculos, né? Então, isso é superação. Agora, quando diante de um obstáculo, eu me enfraqueço, eu não quero nem ver aquilo, eu não quero passar por aquilo, aí a gente não vai aprender nada, porque tudo é para a nossa evolução. Então, a gente já vem, né, com essa proposta de crescimento. Cada dia você supera. Então, assim, aos poucos, não é, né? Você vai, um pouquinho de cada vez. Então, quando você vê, você já transforma, né? Já saltou uma montanha, né? Já evoluiu muito. E os métodos e princípios. Reforma íntima. O autoconhecimento para identificar e corrigir falhas morais, como impulsividade, egoísmo ou desamor, transformando-as em virtudes. Então, aqui fala desse autoconhecimento, porque às vezes nós conseguimos enxergar o defeito no outro, mas não conseguimos
enxergar os nossos próprios defeitos. Então a gente tem que ficar muito atento a isso. Então autoconhecimento é isso. Quando eu sei que está errado em mim, o que não é bom em mim, que eu preciso corrigir, então nós devemos olhar para nós. E muitas vezes nós ficamos olhando muito para o outro, perdemos muito tempo olhando para o outro, esquecemos de nós. Porque o importante aqui somos nós. A peça principal sou eu. Então eu preciso me corrigir. Né, para o meu conhecimento, eu preciso todas essas falhas, as faltas que há em mim, para que eu melhore, corrija moralmente, eu preciso me conhecer. Caridade e amor ao próximo. O desapego dos bens materiais e a ajuda ao próximo proporciona o crescimento moral e uma compreensão mais profunda da vida que transcende a existência física. Então, aqui fala, quando há caridade e amor próximo, esse desapego. Então, assim, não ficarmos muito apegados a bens materiais. Os bens materiais, eles são importantes, né? São muito importantes. Mas, quando eu deixo me perder, quando eu coloco esses bens materiais acima do Cristo, acima dos valores morais, eu estou me perdendo. Então, nós devemos ficar muito atentos a isso. Nunca coloque o material acima do moral, acima daquilo que importa, que realmente importa, né? Fé raciocinada. Uma fé ativa que não é cega, mas baseada no raciocínio, na reflexão e na confiança, na providência divina. Ela fornece a força para enfrentar os desafios da vida. Então, essa fé raciocinada fala muito dessa cegueira que a gente acabou de ler. Eu acabei de ler aqui o texto, né? Então, essa fé ativa, ela não é cega, ela não acredita em qualquer coisa, ela tem certeza do que ela acredita. Então, isso é uma fé raciocinada. E ela tem confiança, né, na providência divina. Quando eu acredito, eu confio, então você vai acreditando, você sabe que vai dar certo. Perspectiva de reencarnação. A vida atual é vista como uma oportunidade para aprender com os erros passados e se aprimorar. As dificuldades, muitas vezes, são consequências de nossas ações anteriores e superá-las é um processo para nos aproximar da felicidade. Então, a gente já vem com essa predestinação de nos corrigir, né? Então, a gente vem trazendo já uma bagagem de vidas anteriores. Então, cada existência, a gente vai se corrigindo até chegar no nível máximo, né? Onde que a gente já está totalmente puro. Então, todas as vezes que a gente vem aqui na Terra, é porque a gente ainda não precisa se corrigir. A gente ainda tem algo a fazer aqui. A partir do momento que a gente já se aprimorou, não tem essa necessidade de estar reencarnando, né? Tem as escolhas, né? Às vezes para fazer algo, mas não para estar se corrigindo, né? Então, e tudo que a gente faz aqui na nossa existência não acaba aqui. Até mais cedo eu estava conversando, com a menina sobre isso, que às vezes a gente pensa que tudo acaba aqui, fazer a passagem acabou, mas nós devemos aproveitar a oportunidade que nós estamos aqui. É muito mais fácil da gente lidar com as situações. Quando a gente faz a passagem, vai depender muito, né? Será que nós vamos ser aceitos? Será que eu vou conseguir chegar onde eu preciso chegar, fazer o que eu preciso? Aqui eu tenho um corpo físico que me leva, onde eu quero ir. Mas, depois que a gente faz a passagem, nós vamos precisar, muitas vezes, de um corpo físico. Será que esse corpo físico vai nos aceitar, nos receber para a gente levar a nossa mensagem? A gente vê os espíritos que vêm aqui na casa, eles dependem de um corpo físico para eles levarem as mensagens dele, deixar as mensagens dele. Então, a gente tem que prestar muita atenção nisso. Não acaba aqui. Tem essa vida, eterna. A vida, ela é eterna. A existência, tem várias existências. Esforço pessoal. É preciso trabalhar ativamente para mudar. A superação exige perseverança e boa vontade
para conquistar as mudanças desejadas. Então, aqui já fala, todos os dias nós devemos trabalhar em nós essas mudanças, ainda que for pequeno, que a gente acha pequeno, mas se um dia eu conseguir fazer um pontinho, hoje eu faço um, amanhã eu faço dois, quando eu vejo eu já estou totalmente ali liberta daquilo, daquela falha minha, né? Então, assim, é muito importante um dia a dia, porque é difícil se corrigir de uma vez, às vezes pode causar muito sofrimento também, então tem que ser devagar e sempre. Não adianta ser de uma vez, depois eu voltar de novo para o erro, né? Então eu tenho que ir trabalhando em mim, dia após dia. Aí nós vamos conseguir nos corrigir. É igual a gente fala sobre os vícios, né? Às vezes a pessoa fala assim, não, hoje eu vou parar, ficar aí um mês sem beber e tal, mas depois, quando passa esse mês, aí ele volta bebendo tudo. Eu vou ficar um mês sem comer carne. Depois, quando ele volta, ele quer comer um caminhão de carne. Então, não adianta, né? É todos os dias que eu devo estar me corrigindo. Estou falando da carne, mas assim, tudo, as falhas que há em nós, né? Hoje eu vejo o erro do meu irmão, hoje eu falo mal dele, não, amanhã eu vou corrigir essa falha em mim, né? Vou ver o meu próximo com amor, né? Vou acolher, não vou julgar o meu próximo. Resiliência. O Espiritismo incentiva a confiança na resiliência para enfrentar as adversidades, entendendo que jamais nos é dado um desafio que não tenhamos a condição de superar. Então, isso aqui é essa confiança, essa força, né? E sabemos, como aqui já fala, o Cristo só nos dá aquilo que a gente consegue carregar. Se Ele nos dá aquele desafio, porque Ele sabe que nós somos capazes de vencê-los, né? Então, cada um tem aquilo que ele precisa, né? O Cristo não nos dá mais do que a gente dá conta. Ele sabe que a gente dá conta. Então, a gente tem que ter essa confiança e acreditando e não ficar parado, né? Tem que movimentar e ir em busca. Otimismo e pensamento positivo. Manter uma postura otimista e pensar de forma construtiva ajuda a não se deixar dominar por pensamentos negativos, encontrando soluções em vez de se entregar à apatia. Então, esse pensamento, né, essa positividade é que nos faz superar as dificuldades. Então, está difícil hoje, mas amanhã vai ser melhor, né? Cada dia é um dia diferente. Ontem foi um dia, hoje será outra. Ontem, né, algumas pessoas passaram por nossas vidas, hoje já outras passam por nossas vidas. Então, assim, a gente tem que ter esse pensamento sempre positivo, nunca achar que nós não vamos dar conta, nunca ficar pensando, será que vai dar certo? Não, vai dar certo, mas depende de nós acreditarmos e fazermos dar certo, porque o Cristo, ele está sempre ao nosso lado. Então, ele sempre fala, chamai, né, e eu vos atenderei. Então, nós devemos pensar positivo, pensar no Cristo, porque é Ele que nos dá essa força, e Ele está dentro de cada um de nós. Todos nós temos o poder, como a gente, né, foi lido aqui, todos nós temos o poder, depende de nós mesmos. Então, que fique essa mensagem, é bem curtinho hoje, né, mas que cada um de nós possamos refletir sobre nós, né, nos conhecer melhor, nunca é tarde, né, sempre tem tempo de mudar, né, cada dia é um novo dia, né? E nós estamos chegando também já a uma reta final deste ano, né? Nós possamos fazer as nossas reflexões. Eu não quero que o próximo ano repita os mesmos erros, que eu possa ser uma pessoa nova, uma pessoa renovada, né? Então, e vai ser melhor, assim a gente consegue ser feliz, nos sentir mais felizes, mais preenchidos, né? Então, fica essa mensagem. Espero que, né, vocês possam ter sido preenchidos com as palavras que o Cristo vem nos dizer hoje. E graças a Deus. Então, vamos fazer uma prece para encerrar aqui
Tá? Pai nosso que estais no céu e em toda parte, santificado seja teu santo nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos círculos espirituais. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, se nós perdoarmos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentações, mas livra-nos do mal, porque só em ti vive a luz eterna. A luz do reino, da glória e do poder, por todos os séculos. Graças a Deus. Agradeço a oportunidade, agradeço a todos os presentes aqui, agradeço a quem está nos assistindo. E hoje é minha primeira oportunidade, né, nessa casa, nesses trabalhos das quintas-feiras, da mentora Maria Celeste Maria, né? Sim. Graças a Deus. Estou muito feliz dessa participação aqui hoje. Convido a mentora a estar aqui na frente. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus, né? Só agradecer a cada um de vocês presentes, graças a Deus, né? Com muita alegria, para essas energias trazer toda a tranquilidade aos nossos familiares, né? Aos nossos lares, e graças a Deus. Hoje eu tenho uma mensagem, é de um morador dessa cidade, ele desencarnou há algumas luas, e ele fala sobre a superação. Ele fala que ele nasceu em outra religião, não é religião cristã, e ele fala que desde criança, né, ele teve a deficiência, nasceu com essa deficiência do corpo físico, e ele fala que todos chegaram até ele e falaram, olha, você vai necessitar sempre do outro, para te ajudar em todo sentido. Então ele colocou aquilo que ele não era capaz dele fazer suas atividades, que ele ia sempre depender de alguém. E aí quando ele ficou já acrescentando a maioridade, ele começou a sentir muito mal, porque ele necessitava, ele sentia que ele podia produzir, só que os seus pais, né, travava muito ele, não, você não pode isso, você não pode sair hoje, e ele começou a sentir que ele necessitava de mais do outro. E ele começou a entristecer. Ele não queria mais sair de casa, porque ele achava que ele ia dar trabalho. E teve um dia que ele escutou uma frase, igual ele disse, né? Ele teve a oportunidade de estar aqui nesse dia hoje, a primeira vez que ele está na casa. Ele fala que ele escutou uma frase falando para ele, levante, filho, você é capaz. Vai à luta. Procure um trabalho para você. E ele sentiu que aquilo ali tudo ia mudar, porque começou a nutrir as suas necessidades. E ele falou com os pais, hoje eu preciso arrumar um trabalho. Eles, não, você não tem condições de sair de casa, você não tem condições de fazer nada. Ele, não, eu preciso. E eu quero encontrar um local que eu vou ver mais pessoas. Eu quero incentivar que as pessoas que passam por essa situação que eu estou passando, que também sejam livres para fazer suas atividades. Aí os pais já começaram a preocupar com esse filho. Mas você nunca falou isso, você sempre respeitou, você sempre aguardou que nós fosse levar você nos lugares. Por que agora você quer ser independente? Você não tem condições para isso. E ele tornou a se sentir que ele era incapaz. E ele começou a sofrer com aquilo. Ele já não queria mais sair do quarto, ele não queria mais comer, e ele queria já despedir do mundo. Ele não queria continuar em terra. Olha que triste tudo isso, né? E ele começou a entristecer, ele começou a sentir que não dava mais para ele continuar em terra, porque ele dependia de outra pessoa, e às vezes as pessoas não falavam com ele, mas ele sentia que às vezes aquela pessoa que estava do seu lado era obrigada a fazê-lo. E ele teve uma conversa com a sua mãe. Ele abriu seu coração depois de muitas horas de sofrimento. Ele procurou a mama e falou, olha, não aguento mais.
Eu não quero viver dessa forma. A senhora vai ter que me ajudar. Eu não quero continuar dessa forma. E ela ficou sem saber o que ela ia fazer. Ele falou, você não consegue? Eu consigo, às vezes, deslocar através de um automóvel. E ela, não, você não pode fazer isso. E aí ele recebeu um convite para fazer, como diz, fazer umas trocas de comercializar os produtos. E ele já empolgou. Não, agora eu consigo já libertar disso, de eu ser eu mesmo, é o que eu quero. Ele recebeu um chamado. Olha que maravilha, né? E ele falou, olha, eu quero lutar, eu quero fazer isso mesmo. Ele começou a enfrentar não só seu problema físico, as suas limitações, mas também o outro, que ele queria vencer. Ele queria se tornar um homem forte. Ele queria ser um exemplo para a comunidade. E ele precisava reagir. E foi o que ele fez. Então, assim, olha que maravilha desse homem, né? Olha o que ele passou para ter as vitórias. E hoje ele vem, ele fala que teve a grande oportunidade de estar na casa. Algumas luas atrás ele tentou estar aqui, mas ele não conseguiu deixar o seu testemunho. E hoje ele vem trazendo para nós essa superação. Olha que maravilha tudo isso. De acreditar em nós. De acreditar em você que está me ouvindo. Que eu estou aqui para transmiti-lo essa mensagem. Né? Graças a Deus por essa grande oportunidade. E ele fala que ele fez o seu melhor em terra, nas condições que ele tinha para fazer. Então, assim, olha que, como diz, olha aí o testemunho, que nós somos capazes. Nós estamos em terra com a grande aprovação. Nós estamos aqui para uma grande missão, para ajudá-los, nos ajudar e ajudar o outro. Se ele tivesse, né, se entregado nessa, como ele diz, né, fique quieto, você não vai fazer nada, ele não ia ter esse testemunho, né, essa linda história de superação para cada um de vocês. E ele fala que não foi fácil, não, que ele sentia dor para ele enfrentá-los. Ele precisou de buscar conhecimentos que seria mais fácil para ele não desistir. E ele fala que ele lutou até o final. Que ele sorriu para as pessoas. Ele cumprimentou as pessoas que passavam por ele. Muitos vinham para receber o seu abraço, porque ele não tinha condições de levantá-los para abraçá-los, mas muitos estavam presentes, abraçando e agradecendo por ele estar ali. E ele fala que ele escolheu muitas vezes comercializar alimentos. E muitas vezes ele vendia poucos alimentos, mas doava mais do que vendia. E ele voltava para casa satisfeito. E às vezes os seus familiares ainda cobravam dele os valores. Que depois que eles acostumaram que ele poderia servir, aí eles queriam já também encostá-los para sentir, como diz, mais protegidos. Né? Graças a Deus. Agradeço imensamente por vocês me ouvirem. Agradeço imensamente por transmiti-lo, né? De ter essa confiança desse mentor, trazendo essas energias a nós, essa luz divina, emanada a cada um de nós que se encontra aqui. Aos filhos que não conseguiram também estar aqui, né? Os filhos ausentes, que sirva de lições, de superações. Nunca desistir da caminhada de vocês. Sempre estar com fé e com amor para lançar os seus caminhos, para transmitir àqueles que necessitam, aos seus familiares, um abraço, o perdão, que muitas vezes nos ferem em palavras, em ações, precisamos perdoar. E para isso, precisamos o quê? Superar. Buscar forças em nós
para ser transmitida ao outro que necessita. Muitas vezes esse irmão não tem conhecimento. Muitas vezes esse irmão está na ganância e não quer ouvir seus sentimentos, ouvir, né, o seu coração. Graças a Deus por essas grandes oportunidades. Agradeço imensamente a cada um de vocês aqui presentes. Neste momento, peço a luz divina a cada um de vocês, fortalece a caminhada de vocês, trazendo toda a sabedoria, todo o fortalecimento, e graças a Deus por essas grandes oportunidades. Hoje é a mentora Maria Terra que está presente para transmitir a vocês todo o amor, todo o carinho, que chegue até vocês toda a alegria, né? O coração puro de amor para ser doado, e graças a Deus. Vamos fazer uma prece com bastante amor, que essas energias curadoras cheguem aos filhos necessitados. Graças a Deus por essas grandes oportunidades. Graças a Deus. Graças a Deus e graças a Deus. Pai nosso que estais no céu e em toda parte, santificado seja teu santo nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos círculos espirituais. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, se nós perdoarmos aos nossos devedores. Não os deixeis cair em tentações, mas livra do mal, porque só em ti vive a luz eterna, a luz do reino e da glória e do poder, por todos os séculos sem fim. Graças a Deus. Graças a Deus, se sinta amados, acolhidos por todos os mentores de cura e libertação. Que essas energias curadoras cheguem ao lar de vocês, ao dormidor de vocês, trazendo todo o amor, toda a tranquilidade. Graças a Deus por essas grandes oportunidades. Graças a Deus.